Então esse select aqui, ó, ele está mascarado por trás desse campo. E assim, com esse campo aqui também acontece a mesma coisa. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um subselect aqui, para cada uma das colunas, ele faz uma viagem na tabela, certo? Então, se eu for retornar um registro aqui, ele vai fazer uma viagem aqui e outra viagem aqui para buscar outro campo do mesmo registro, certo? Então, isso fica comprovado porque se eu comentar esse campo aqui, ó, ele vai fazer apenas uma viagem na tabela venda item. Vamos lá, Shift F9 aqui para a gente poder ver o resultado. E se a gente vier aqui na aba de performance, a gente tem aqui uma leitura de 6.306 itens. Beleza. Agora, se eu preciso retornar vários campos da venda item, faz sentido eu colocar tudo isso em campo calculado? Não, não faz sentido, certo? Isso vai acabar com a sua performance, vai deixar seu select cada vez mais lento. Então, qual que é a solução para que eu consiga trazer 2 ou mais campos do mesmo registro sem fazer 2 viagens? Quando ele for, já traz 2 ou mais campos para poder ter tudo armazenado aqui em tela, certo? Então, como que eu faço? Vou tirar esse comentário daqui para a gente poder fazer esse exercício. Vou chamar isso aqui VI, certo? Vou chamar de VI dessa forma aqui. Por que eu coloquei VI? Porque eu vou fazer uma junção, só que não é uma junção comum, como você está acostumado a ver. Eu vou fazer uma junção em cima de uma tabela derivada que já traz esse resultado aqui pronto. Como que eu faço? Left join, abre e fecha o parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar um select. Como será esse select? Eu vou copiar esse cara aqui, ó, porque ele é praticamente igual, beleza? Então vou só colar ele aqui embaixo e a gente vai fazer as alterações que a gente precisa. Por exemplo, esse cache sum aqui continua, certo? Continua aqui normal. Colocar o from aqui para baixo e esse where, ele sai daqui também, certo? Esse where sai daqui, essa igualdade vem para fora do parênteses aqui no on, certo? Então eu colo ele aqui. O que eu faço aqui dentro? Olha só, perceba que quando eu faço uma junção em uma tabela derivada, eu preciso que todos os campos que eu quero chamar aqui fora estejam dentro desse select, certo? Não é na venda item. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar tanto o ID da venda, porque ele está sendo chamado aqui fora, vou colocar ele aqui, certo? E aí, com o apelido vi.idvenda, vírgula. Aí tem esse cache sum da quantidade e tem o cache sum do valor total também que eu vou fazer aqui, certo? Então, vou colocar ele aqui, ó, vírgula, Ctrl V. Agora, outro detalhe que eu preciso saber. Cada um desses campos aqui, eles precisam ter um nome, certo? Senão como que eu vou referenciar eles lá fora? E os nomes estão aqui, ó. QTD itens vai ser esse cara, certo? Ctrl V aqui. E o valor dos itens é esse cara aqui. Ctrl V aqui. Beleza. O que está faltando para esse select aqui funcionar aqui dentro? Eu preciso agrupar pelo ID da venda, certo? Por quê? Porque eu estou usando função de agregação. Comecei a usar a função de agregação, então eu preciso colocar o restante dos campos que não fazem parte da função dentro de um group. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, group by 1, nesse caso que é o primeiro campo que tem aqui. Beleza. Parece complicado, mas está pronto. Olha só, na hora que eu faço esse left join, eu estou colocando um select aqui e aí eu não vou atrás da tabela inteira. Eu vou atrás da venda item para buscar somente o ID da venda e os valores somados de cada um desses registros que vão ser retornados. E o filtro dessa tabela aqui, ó, fica aqui fora. Então ele não vai ler a tabela inteira. Ele vai buscar só referente às vendas que estão sendo listadas aqui. Então o que acontece? Mantenho aqui o VI, só que para eu poder referenciar o VI, eu tenho que dizer que esse cara aqui todo, ó, toda essa parte selecionada, que é a nossa tabela derivada, ela se chama VI, certo? Eu posso colocar um apelido aqui diferente, inclusive, mas eu vou deixar como VI mesmo, certo? Então, VI on vi.venda igual venda.id. Nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, igual a v.id, certo? Por quê? Porque eu tenho o apelido da venda aqui, beleza? Então, para essa situação, tá pronto. O que eu estou fazendo aqui, ó? Estou buscando a quantidade de itens aqui, estou buscando o valor dos itens aqui, sem problema nenhum. Então, vamos dar F9 aqui, um Shift F9, né, para rodar com Fatial, e vamos ver que resultado que a gente vai ter. Eu tenho os 2 campos aqui informados, eu tenho um tempo relativamente menor, por quê? Porque estava levando 200 e poucos milissegundos, agora está levando 171. Claro, diferença bem pequena, mas considerando uma tabela maior, com certeza vai dar uma diferença maior, né? Então, aqui na aba Performance, a gente fez uma leitura de apenas 6.000. Então, perceba que não importa mais quantos campos eu tenho dentro dessa tabela. Se eu preciso trazer 10 campos somados, eu posso trazer tudo somado aqui pronto e aí eu só referencio eles aqui fora, que eu só vou fazer uma viagem para cada registro completo, independente de quantos campos tem, certo? Então, às vezes não faz sentido você utilizar campo calculado nessa situação, já que você consegue economizar leituras e ter o seu select bem mais performático do que estava antes. Agora,
Para que serve o campo calculado, então? Já que para essa situação não serve. Campo calculado vale a pena você ter quando, por exemplo, vou abrir aqui a tabela venda item. Na tabela venda item, eu tenho o valor total aqui, certo? O que é o valor total? É quantidade vezes valor unitário menos valor do desconto, certo? É basicamente isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso configurar esse valor total aqui para, ao invés de ser um valor gravado, ser um valor calculado. E aí esse valor calculado, ele pode fazer esse cálculo e vai ser extremamente rápido. Por quê? Porque eu não dependo de outra tabela para fazer esse cálculo. Eu estou fazendo o cálculo em cima do registro corrente que já está na memória. Então eu só faço aqui, ó, quantidade vezes valor unitário, menos o desconto, já vai dar o valor total e pronto, certo? Então, independente da ordem aqui, ele consegue pegar e calcular esse resultado. Eu prefiro fazer de que forma, né? Você deve estar se perguntando. Eu prefiro deixar gravado. Por quê? Porque venda é uma coisa que possui documento fiscal. Então, se um dia mudar alguma regra de cálculo no Firebird, mudar um campo que daí ele tem mais precisão, e por conta de ter mais precisão, ele acaba mudando o valor total, e aí não coincide mais com o que foi impresso no documento fiscal. Daí você vai gerar um SPED lá da vida e você vai ter que fazer esse cálculo de novo, certo? Então, eu prefiro deixar gravado já para ter certeza de que o que foi impresso no documento fiscal já fica gravado aí e não tem alterações.